Romanos capítulo 6, versículo de número 23. Romanos capítulo 6, versículo de número 23. Romanos 6, 23. O tema da mensagem de hoje será a morte selvagem e a morte domada, um ressignificado de vida. É sobre isso que eu quero falar. A morte selvagem e a morte domada, um ressignificado de vida. Diz assim Romanos 6, versículo de número 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vocês podem ler comigo? 1, 2, 3. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aproveita, volte aí umas páginas, Romanos 3, versículo 23. Não errei, continua sendo 23, mas agora é o capítulo 3. Romanos 3, versículo 23. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vocês podem ler comigo? 1, 2, 3. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E eu vou fazer a leitura de mais 2 versículos, vocês não precisam procurar agora, mas podem conferir depois, que é Romanos, que é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 ao 26. 1 Coríntios capítulo de número 15, 24 ao 26, que diz assim: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte, ela é o salário de todos que trabalham para o pecado. Nesse quesito não há nenhum ser humano desempregado no planeta Terra. Todos os seres humanos trabalham para o pecado, e ele paga direitinho. E o salário que ele paga é a morte. Pelo menos a Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson, nesse texto de Romanos 3, 23, diz exatamente isso, que o pecado, ele é um empresário, e quem trabalha para ele, e todos pecaram. Todos trabalham para o pecado. Portanto, ele paga corretamente. O salário do pecado sempre será em dia, e sempre será um envelope escrito morte. Por que eu vou falar sobre morte selvagem e morte domada, um ressignificado de vida? Essa semana, para todos nós aqui, está muito evidente que muitos receberam o pagamento do pecado. A morte vem para todos. E essa semana o pecado fez o seu pagamento, só na madrugada de terça, para 71 almas. Essa última semana de novembro e primeira semana de dezembro, a morte tem estado estampada em todos os jornais. Eu acredito que hoje, nas pregações, os pregadores, que tiverem um pouquinho de time, vão tocar no assunto da morte, porque está na cabeça de todo mundo. Nós perdemos o Dr. Russell Shedd, o pastor Russell Shedd, nesta semana. Dr. Shedd, que tem uma Bíblia editada por ele, chamada Bíblia Shedd.
Dr. Chet, que nasceu na Bolívia, aos 12 anos de idade foi para os Estados Unidos, já que seus pais eram missionários americanos que atuavam na Bolívia, e ele retorna aos 12 anos de idade para os Estados Unidos para estudar e fazer o seu mestrado em teologia, e assim foi. Após o mestrado ele foi para a Escócia, onde ele fez um doutorado em Novo Testamento. Retornou aos Estados Unidos para uma vida acadêmica, no ensino da Palavra de Deus, e de lá a junta missionária, sua igreja, o enviou para Portugal, onde ele passou mais um tempo desenvolvendo o ministério. E novamente a junta da igreja do pastor Dr. Chet decidiu enviá-lo ao Brasil para uma missão por 2 anos. Mas Deus nos deu uma bênção. O Dr. Chet ficou com a gente 54 anos. Até que essa semana ele veio a morrer. No dia em que o Dr. Chet morreu, morreu também um outro senhor lá em Cuba, Fidel Castro. No mesmo dia em que o Chedão morreu, o Castro morreu, e sobre ele eu vou perder meu tempo falar. O fato é que ambos morreram, tanto Chet quanto Castro, morreram fartos de dias, em boa velhice. Mas a notícia de 24 horas depois, isto é, na segunda-feira, à noite para a madrugada, nós tivemos então o acidente da Chapecoense, onde todos já sabem muito bem que perdemos 71 vidas. Hoje à noite, nessa mensagem, eu quero tratar com vocês sobre esse tema da morte. Um tema que as igrejas não gostam de tratar, mas que a igreja de Cristo precisa falar sobre ele. Que nós, pastores, precisamos pregar sobre o tema da morte e, inclusive, aproveitar esse momento em que nós estamos vivendo para tocar onde as mentes estão bastante aguçadas no assunto. Vou falar hoje à noite em meu nome algumas partes dessa mensagem, não em nome da Igreja Batista Projeto Família, da qual eu estou fazendo parte de alguns dias para cá. Fiquem tranquilos, se o pastor Rubens falar alguma coisa que você discorda, e devo fazer isso hoje, esse não é o pensamento oficial da igreja, talvez, mas me dou aqui ao luxo de expor para vocês com sinceridade o que eu penso sobre a morte. E lá vai. Não concordo com a morte, e não consigo ver a morte como os crentes veem. A maioria dos crentes pensam a partir de Salmo 116, versículo 15, ou verso 15. Porque neste Salmo 116, verso 15, está escrito assim: preciosa é a vista do Senhor Deus, a morte dos seus santos. E a partir deste Salmo 116, no verso 15, onde se diz que é precioso, agradável ao Senhor a morte dos seus santos, a partir desse texto, o mundo evangélico trabalha em cima de uma hermenêutica forçada, que é a ideia de que quando morre um crente, isso se é algo bom, é algo precioso, é algo lindo. Deus recebe o seu filho em portais eternos. Ou o Abraão, no seio de Abraão, recebe o recém-falecido Dr. Chet em braços eternos. Essa mensagem está sendo gravada? Ótimo, vão cair de pau em mim na internet, obrigado. Porque o mundo evangélico não vê com bons olhos, por exemplo, um pastor dizendo que não acha que esse texto aqui esteja dizendo que Deus acha agradável quando morre um justo. Mas é muito claro, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Permita-me hoje nessa mensagem dizer que eu discordo. Eu discordo de que é algo agradável, eu discordo de que a morte de um santo, que a morte de um ser humano, seja ele quem for, é algo agradável. Eu discordo veementemente. Primeiro, porque essa palavra preciosa é a morte. Preciosa, essa é uma palavra hebraica do Antigo Testamento chamada Iacar. Iacar
do hebraico, traduzido para o português Almeida Revista e Corrigida, por preciosa, por precioso, por uma coisa positiva, uma coisa boa, eu discordo. Porque essa palavra Yakar, ela é um adjetivo hebraico que, no meu modo de entender, a exegese, o método de interpretação do texto da Bíblia está bastante equivocado. Por quê? Vou te dar duas outras versões bíblicas, fora Almeida Revista e Corrigida, que é a Bíblia oficial da maioria dos evangélicos brasileiros. Eu vou te dar, por exemplo, a versão chamada NVI, Nova Versão Internacional, que é a Bíblia que alguns de nós aqui temos. Lá diz assim: o Senhor Deus vê com pesar a morte dos seus fiéis. É o mesmo versículo. Eu estou no Salmo 116, verso 15. O Senhor Deus vê com pesar a morte dos seus fiéis. E vou te dar uma outra tradução, chamada NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, que eu sei aqui que pelo menos o pastor Samuel, eu sei que ele tem essa versão da linguagem de hoje. Esta versão, no mesmo texto, diz o seguinte: o Senhor Deus sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a Ele. Perceberam? O mesmo texto em que se diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, outros estudiosos, analisando a palavra à luz do contexto do Salmo 116, perceberam que esta palavra Yakar não é no sentido positivo, é no sentido negativo de algo que é pesaroso para Deus. De sorte que o que o hebraico está dizendo é que quando morre um santo, quando morre um justo, isto é algo pesaroso, é algo que é precioso no sentido que custou muito caro. É precioso no sentido que custou caro para Deus ver um filho dele morrendo, recebendo o salário do pecado. Quando ele, Deus, planejou a vida, eu li para vocês aqui no comecinho, o salário do pecado é a morte, mas Deus, o dom gratuito de Deus é vida eterna. A morte paga, o pecado paga com morte, Jesus não paga, porque é dom gratuito, é de graça, é graça. Ele dá de presente vida. Então, entre a morte e a vida, Jesus dá vida. Deus não tem nada a ver com morte. Deus não vê morte com bons olhos. Deus não vê morte como rito de passagem para um paraíso espiritual, de sorte que Ele faz festa no céu, o aviãozinho da Chapecoense subindo e todo mundo recebendo medalhas do céu. Isto não procede. A morte não é bonitinha, não tem ninguém entrando no céu bonitinho, não é isso. A morte é algo pesaroso. Então vamos lá. Isso que eu acabei de falar para vocês, dessa tradução de que é pesaroso para Deus quando morre um crente, é simplesmente porque o contexto da palavra Yakar, traduzida por precioso, o Salmo 116 trabalha o seguinte, eu vou rapidamente. Verso 1, ele diz: amo o Senhor. Verso 2, laços de morte me cercaram. Verso 3, invoquei o nome do Senhor para que Ele me livrasse do laço da morte. Verso 4, verso 5, Ele me salvou do laço da morte, dos cordéis de morte. O Senhor, no verso 7, tem sido generoso para comigo. Verso 8, livraste da morte a minha alma. Se a morte fosse bom, Deus não dava um livramento para o salmista. Se a morte aqui nesse texto fosse algo positivo, o salmista não estaria dizendo obrigado, Senhor, por me livrar da morte. Deus teria dito: meu filho, a morte é uma coisa boa, vem para mim, vem, não vou te livrar não, vem para mim. Aqui nesse salmo, Deus está dando o livramento da morte, porque a morte não é vista por Deus como coisa boa. O contexto, ele prossegue: quebrastes as minhas cadeias, no verso 16. Que darei ao Senhor pelo seu benefício, verso 12. Verso 17, oferecer-te-ei sacrifícios. Verso 18 e 19, cumprirei os meus votos, aleluia. E acaba. É nesse contexto apresentado que se dá o livramento do fiel. Isso mostra claramente que a morte deve ser entendida como ponto
de preciosidade ao ponto de algo tão caro que Deus quer evitar que isso aconteça. E Ele vai dar o livramento para o salmista. A morte é algo tão precioso, é algo tão caro, é algo tão forte que Deus vai, não é coisa boa, Deus vai, espera, mais um pouco, eu vou livrar da morte. Não, meu filho, não é agora, não quero, vou te dar o livramento, não é coisa boa, não vou permitir isso agora. Se a morte fosse sempre uma coisinha bonitinha, Deus seria o mais interessado em permitir você morrer agora. A morte. Eu quero fazer a minha declaração contundente agora. Sempre que eu posso, eu digo no púlpito da igreja, ou quando no CTL, nos treinamentos de liderança, que aliás, para quem não sabe, toda sexta que eu dou aula de liderança cristã a partir da Bíblia nessa igreja, das 8 às 10. Eu tenho, literalmente, irmãos, ojeriza a morte. A minha esposa sabe que eu estou pregando aqui com profunda sinceridade, porque ela sabe que eu abomino qualquer conceito relacionado à morte, e principalmente crente fazendo gracinha na beira de caixão, dizendo, ele está num lugar melhor, vai você, filhos. Eu já disse isso algumas vezes nesse púlpito aqui, sabe? Eu tenho ojeriza, tenho asco, eu tenho nojo. E ao contrário da ideia de muitos cristãos, eu, pastor Rubens, não romantizo com a morte, não flerto. Toda vez que eu expresso esse meu sentimento, que eu não gosto de morte, que eu não gosto da morte, que eu não gosto de alguém que acha legal a morte, que eu não vejo uma pessoa morta no caixão como lugar, mas ele está indo, eu não consigo. Tem gente que começa a mandar e-mail para mim, ou no finalzinho da pregação do culto, começa a dizer para mim, pastor, você não precisa ter morte, pastor, Jesus venceu a morte. Ô santo, eu não tenho medo da morte. A morte foi relativizada na cruz. Jesus já venceu a morte. Todo aquele que morrer em Cristo vai ressuscitar. E eu pretendo morrer em Cristo. Então o problema não é ter medo da morte, não é essa questão que o pastor Rubens está colocando aqui. Eu estou falando, é uma questão teológica. Não veja a morte como algo positivo ou agradável, porque ela é o pagamento do pecado. Deus não tem prazer na morte das pessoas. Deus não criou você e eu para vivermos um projeto que desemboque em morte. Ele criou um projeto que desemboque em vida eterna. Eu propus a bênção, a maldição, a vida e a morte, mas pelo amor de Deus, meu filho, escolhe a vida para que viva você e sua família. Com Deus a conversa é vida, não é morte. Não defenda teses em nome de Deus na beira de caixão. Hoje, dando aula de manhã em Suzano, manhãzinha das 9 ao meio-dia eu dei aula em Suzano, e alguém falou para mim assim, pastor, aquele avião caiu, 71 almas morreram, mas as 6 que sobreviveram, pastor, eu tenho certeza que aquilo é a mão de Deus. Essas pessoas devem ter um propósito na vida, Deus tem um propósito na vida delas. Desculpa, eu não consigo engolir isso em nome de Deus. É a mão de Deus dando livramento para 6 que tinham um propósito. Então deve ser a mão de Deus também, a 71 que morreu. Se é a mão de Deus aqui, é a mão de Deus ali. E aí, assina embaixo em nome de Deus aí, meu filho, que foi Deus que fez aquilo. Sim, Ricardo Pontinho tinha razão. Deus não queria. Deus não queria. Não é projeto de Deus a morte. Entender mal entendido, entenda quem quiser o que ele falou. Não é que Deus não podia interromper, não é que Deus não sabia que aquilo ia acontecer, não é deísmo aberto. Não era propósito de Deus, Clodoaldo, que pessoas morressem. Deus nunca quis que pessoas morressem, nem os seus santos, que nunca viu como precioso, como agradável. Deus nunca quis. A morte nunca foi, pastor Samuel, um projeto de Deus, para que você esteja logo com Ele lá no céu. Nunca foi. Deus não queria. Naquele caso da Chapecoense, talvez, posso estar equivocado, talvez foi um pecado pagando um salário para o camarada que queria economizar na gasolina. A ganância de amealhar mais dinheiro e não colocar o combustível suficiente. Ganância por ter mais dinheiro. O pecado deu a fatura.
Infelizmente foi morte. E Deus não tem nada a ver com a ganância. Aquela morte foi lastimável. Tenho certeza que o céu sente, sim. Não estou pregando um Deus emo, não, tá? Como diz Renato Vargem na postagem dele contra Ricardo Conti. Não se trata de um Deus emo. Quem tiver na internet depois vai pesquisar, vai saber do que eu estou falando, e os irmãos aqui também, por gentileza. Eu começo dizendo, então, não tenho medo da morte. Aliás, como dizia Rubem Alves, não tenho medo da morte, tenho pena. Coisa bem diferente é gostar da morte, é tratá-la como se fosse amiga dos crentes, ponte mística, iluminada, uma luz no fim do túnel. E quando eu estava lá, eu já via Jesus, e eu ia dando com a mão para ele, e ele me puxa para valer. Que lindo! A morte, irmãos, não é um rito de passagem para um plano mais elevado. A morte não é bonitinha. A morte é minha inimiga. Nós lemos no começo da mensagem, 1 Coríntios 15, 24 e 26, o último inimigo a ser vencido será a morte. Deus trata a morte como inimigo. Ela não é bonitinha, não sai bem na fotografia. Eu nunca vi alguém bater foto de morto e deixar na sala e dizer, olha que lindo. A morte não nos cai bem. Aliás, a morte não nos cai bem é tema de um filme. Um filme estrelado por Meryl Streep. Eu não assisti o filme A Morte Lhe Cai Bem. Eu não assisti o filme porque eu já tenho nojo do título. Porque a morte não me cai bem. No meu caso, definitivamente a morte não cai bem. Você nunca vai ouvir o pastor Rubens falando bem da morte. Só tem uma morte que foi interessante, foi a morte de Jesus por nossos pecados. Essa eu mudo o meu discurso. Essa é a única morte que foi agradável aos olhos de Deus. Fora a morte de Cristo, nenhuma outra morte foi importante e nem é necessária. Só a morte de Cristo, de fato, foi necessária. As outras não precisavam acontecer, mas o pecado chegou e está pagando para todo mundo. Algumas pessoas fazem um acordo com a morte. Eu sei que o apóstolo Paulo fala que o morrer é estar com Cristo. Mas eu não gosto muito desse texto do apóstolo Paulo. Eu prefiro o Woody Allen. Woody Allen dizia, sei que um dia a morte vai chegar, mas quando isso acontecer, eu não quero estar por perto. Gosto mais de Woody Allen. Por um lado, irmãos, é natural que saibamos que vamos morrer, mas é antinatural alguém de repente achar que é legal morrer. Um acordo com a morte. A minha repulsa à ideia de morte, fiquem tranquilos para não passar do horário, eu estou no cronômetro, meu tempo está passando e eu estou de olho nele, fiquem tranquilos. Alguns psicólogos dizem que pessoas fazem acordos com a morte. Talvez essa ojeriza, esse asco, esse nojo, essa antipatia que eu tenho pelo conceito morte, talvez indique que eu não fiz um acordo com ela. Poucas coisas me fazem mais mal do que uma arte que eu faço e sei que faz mal, mas é uma arte que eu faço. É ver vídeos ou imagens de pessoas mortas. Quem tem uma visão romântica da morte, eu acho que para nível de choque seria importante ver pelo menos um dia. Há 15 dias atrás nós estávamos vindo de Morungaba e viemos pela Dom Pedro, pegamos a Fernão Dias e alguns amigos, parceiros, motoqueiros, vieram pela Anhanguera e infelizmente houve um acidente terrível há 15 dias atrás. E os vídeos chegaram no WhatsApp para o nosso grupo de motoqueiros. E os vídeos não são legais. Você vê
um pai de família ali, meu Deus do céu. Você vê um pai de família que escapa com a moto e no guarda-rei brasileiro, que é um assassino, já que o guarda-rei em outros países, aquele guarda-rei do canto da pista, aqui é uma lâmina e os postinhos que travam a lâmina, em outros lugares do mundo aí, são 3 lâminas, para se alguém derrapar não passa por baixo, nem bate no postinho. Mas aqui no Brasil, né, para economizar dinheiro, para ir para a corrupção, é uma lâmina só. E aquela lâmina, todo motoqueiro que vai ali morre. E um dos nossos motoqueiros morreu há 15 dias porque ele foi bem no pilarzinho, bem no postinho. E ele foi com a cabeça, e a cabeça dele arrancou fora. E eu tenho os vídeos, aliás, aqui na frente do meu celular. Naquela mesma semana, 2 dias depois, uma senhora descendo do ônibus, desce pela porta do meio, vira à direita, acabou de passar o degrau, tropeça e cai. Fraca, uma senhora já de idade, fraca, cai bem debaixo da roda. É um ponto de ônibus, as pessoas tentam pegar ela, mas o ônibus já estava saindo. Ela desceu e caiu, o ônibus estava arrancando. E plot. E eu tenho aqui também, eu voltei umas 10 vezes para ver a situação e o comportamento das pessoas em volta. Também chegou para mim as fotos dos corpos dos meninos da Chapecoense, que gerou em mim uma revolta tão grande que eu chamei a atenção de todo mundo no grupo. Eu disse: olha, se fosse seu pai, sua mãe, seu irmão, sua prima, você não colocaria essas fotos aí. E aí gerou uma repercussão no grupo. Graças a Deus pararam de postar essas fotos. Mas eu vi os nossos meninos destruídos. E a partir disso, eu passo a me perguntar: uma escapada na moto, acabou. Para quem acha que o problema é andar de moto, anda de ônibus então. Tropeçada, caiu ali, acabou. Pega um voo, cai, acabou. Eu estou me questionando sobre, mais uma vez, qual é o sentido da vida. Porque tudo pode acabar rapidinho. Para aquela senhora que caiu do ônibus, tadinha, caiu na roda do ônibus, aquela senhora não teve... Irmãos, da queda dela para a roda, não tem 3 segundos. Eu só vi que ela fez assim com o braço e tentou, ela fez, não deu tempo. Não dá 3 segundos entre um tombo e a morte. E aí, aquela senhora está num caixão lacrado, e o pastor do lado dizendo: foi a vontade de Deus. Renda-se à vontade de Deus, porque Ele é soberano. Desculpa, irmão, não desce. Não desce na minha goela. Não desce. Eu não acho bonito. Primeiro, é um irresponsável. É um irresponsável que joga tudo na soberania de Deus. Foi assim, porque nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade de Deus. Não está cansado dessa teologia do piniquim. Nós estamos cansados desse povo que tudo disso foi Deus, isso é a mão de Deus, aquilo não é a mão de Deus, isso aqui foi livramento, aquilo não foi. Nós estamos cansados de gente dando respostas vagas, vazias, e colocando em nome de Deus, que Deus tem prazer nisso quando se trata de um crente. Afinal, preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Eu falei para vocês que o tema é a morte selvagem, a morte domada. Talvez alguém aqui nunca ouviu esse termo. Pastor, o que é a morte selvagem e o que é morte domada? Quando se fala de morte, há 2 tipos de pensamento sobre ela. A morte selvagem é uma referência àquela chegada abrupta, àquela chegada circunstancial que arranca o sujeito da vida contrariado. Às vezes arranca o sujeito da vida contrariado e desesperado, como o nosso goleiro que conhece, que sobreviveu e teve a perna amputada, clamava abertamente para os bombeiros que não deixassem ele morrer. É quando você está lutando, a morte está chegando, está querendo te levar e você não me deixa morrer. Eu já me vi pensando assim num acidente, eu numa pista, alguém tentando me socorrer, e eu sentindo que a morte está chegando, e eu ali, eu não me deixa morrer. A morte selvagem é essa. Ela pode acontecer com uma criança, um adolescente,
pode acontecer com o pastor, pode acontecer com uma pessoa mais velha. Ela é selvagem quando ela chega, e a pessoa que sente que está morrendo, ela luta, ela não quer morrer, ou ela nem tem tempo para brigar com a morte. A morte foi abrupta, foi selvagem, foi estúpida, chegou, explodiu a cabeça, chegou, matou, arrancou a pessoa, sem a pessoa nem ter tempo de dizer eu quero ou não quero, estou pronto ou não estou pronto. Isso se chama morte selvagem. Pode chegar na vida de uma pessoa de 80 anos de idade, há uma fatalidade, como aquela senhora do ônibus. É morte bruta, é morte estúpida, é morte sem pedir licença. Aí você fala, pastor, mas qual morte que não é selvagem? É a chamada morte domada, o segundo tipo de morte. O que é morte domada? É aquela que os psicólogos dizem que você conseguiu fazer um acordo. É aquela morte que não leva ninguém na marra. Entenda isso. É aquela morte que não leva ninguém na marra, não leva ninguém esperneando, não leva ninguém à força. É aquela morte que a pessoa que vai morrer sabe que vai morrer e diz assim: eu sabia que você estava chegando, e eu já me preparei, e eu estou pronto para partir. O que tinha de fazer eu já fiz. Posso me deixar levar para o meu destino eterno aos braços do meu Pai que está no céu. Essa é uma postura diferente. É quando a pessoa tem já um acordo, ela já conversa. Eu conheço alguns irmãos que já têm essa conversa com a morte. Gente que até diz para mim, pastor, eu já fiz tudo que tinha de fazer. É nesse sentido que ela não é selvagem. Porque você teve tempo na vida de fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Sua vida não foi abortada no meio-fio. Sua vida não foi abortada debaixo de uma roda. Sua vida não foi abortada. Você teve tempo, pastor Maurício, de fazer o chamado de Deus, de cumprir a missão que Deus te deu. Você criou filhos, você amou uma mulher, você pregou o evangelho, você viveu, você foi honesto, você teve uma vida, você foi íntegro. E chega aquela hora que você diz, eu posso ir em paz, eu cumpri a minha missão. Essa morte é a morte que nós dizemos, o tipo de morte da qual morreu Jesus. Jesus não morreu de morte matada, morreu de morte morrida. O que é a morte matada? É essa daqui, é a selvagem. Foi contra a sua vontade, te pegou e já era. Morte matada. E existe a morte morrida. A morte morrida é aquela que você viveu, você morreu em paz. Jesus não morreu de morte matada. Mataram Jesus, assassinaram Jesus, foi uma morte violenta, uma morte selvagem. Não, a morte de Jesus não foi morte selvagem, a morte de Jesus foi morte domada. Ele disse assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E por que ele disse isso na hora da morte? Porque a morte estava domada. Como é que eu sei? É só você ver João 10. Diz assim: por isso é que meu Pai me ama, que eu dou a minha vida. Essa conversa de morte comigo é assim, ó. Ela não me leva na hora que quer. Eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém atira de mim, não é selvagem. Ninguém atira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. É morte tomada. Eu te dou a vida, mas eu vou tomar de volta. Ninguém me matou, eu dei minha vida. Essa é a morte de Jesus. Ele diz assim na cruz: tetelestai, que traduzido é: está pago, está consumado. O que está consumado, Beth? A obra da salvação. Eu vim para isso, eu terminei, estou pronto para morrer. É morte tomada. É quando você está em paz com a morte, você diz: pode vir, está consumado. Eu terminei o projeto que Deus deu na minha vida. Hoje aqui, pastor Rubens diz assim: eu não terminei ainda não. É o que eu tenho a dizer, eu não terminei ainda não. Se alguém ouvir falar que o pastor Rubens morreu, foi de morte matada, foi de morte selvagem. Quem sabe quando eu tiver uns 60, 70, 80, que eu tiver conseguido fazer todas as igrejas na África, que eu ver minha filha, né, casando direitinho, bonitinho, que eu já falei para ela que o cabra vai aparecer lá em casa daqui 5, 6 anos, quando ela tiver 21, e quando ele aparecer, a primeira coisa que eu quero ver é a carteira de trabalho assinada. Então, eu quero, sabe, depois de ver tudo isso, né, quem sabe ver meus netos. O papai já sabe que ela tem vontade de casar e ter 2 filhos, um menino e uma menina. Sua mãe não me contou, nem você, mas eu já sei.
achei uma folha escrita pela minha filha no meu carro, na parte de trás do banco do assento onde a mamãe fica, onde tem um histórico ali, que papai era missionário quando veio para São Paulo, minha mamãe foi diaconisa na outra igreja, e papai e mamãe casaram, e ela colocou lá, agora nesse momento nós mudamos de igreja, e na frente ela colocou uma palavra importante, ela colocou assim, de novo. Eu achei a folha, filha. Deus está falando muito comigo através daquela palavra ali. Nenhum momento nós estamos mudando de igreja, tracinho, de novo. Eu me vi rindo lá no aeroporto de Cumbica, na pista da cabeceira, lá quando eu dou aula, na terça-feira, eu me vi rindo, lendo essa folha que eu achei. Ela fala, eu quero casar, e quando ela falou, eu quero casar, quero ter filha, fiquei contente que a minha filha não é lésbica, glória a Deus. Tá gravando que vai. Eu já fiquei contente, falei, tá certinho, isso mesmo, tem que gostar de homem, viu? É desse jeito, aleluia. Então ela disse que ela quer casar, quer ter 2 filhos. Eu estou feliz da vida, mas ainda não, ela não tem os 2 filhos, eu ainda não sou bom, então assim, a morte para mim ainda não está domada. Então é isso que é morte selvagem e morte domada. Infelizmente nós não temos controle sobre nenhuma das duas. Mas você pode estar com o seu coração em paz quando você cumpre o seu chamado. E eu estou nessa briga para cumprir o meu chamado. Jacó também morreu de morte domada. Jacó, quando você lê os capítulos 48 e 49 de Gênesis, capítulo 48 é antessala da morte, capítulo 49 é a sala da morte. Jacó chama os seus filhos. Olha só isso, irmãos, vê se não é morte domada. Ele está deitado, ele vai morrer. E no passado parece que muitos homens sabiam a hora de morrer. Já ouviram falar isso? Eles reuniam a família inteira. Quem já ouviu falar isso? O cara morria ali, na frente da família inteira, com todos em volta chorando. Parece que ele sabia a hora de morrer. É a morte domada. Ele consegue aqui chamar os filhos, e ele chama José. Na cena final de morte ele chama José, e ele começa a dizer para José o que é a vida que vale a pena ser vivida. O que ele diz para José, eu até anotei aqui, José foi chamado à sala particular, onde Jacó sairia da história e penetraria na eternidade. E nesse momento Jacó traz à luz seu encontro com Deus em Betel, sabia? As últimas palavras de Jacó para o seu filho José, na sala da morte, minutos antes de morrer, com morte tomada, ele diz para o filho dele sobre o encontro que ele teve com Deus em Betel. É o que está marcando a vida dele. Um encontro com Deus é o que marcou a vida do homem. Onde Deus mudou o nome dele, lugar de promessas, onde Jacó começa a entender que se alguém na vida não depende de usurpações, na força do braço e da sagacidade da mente que passa os outros para trás, ele começa a falar para o filho José que o viver é você viver com integridade na presença de Deus, não tendo que ser como ele era. Jacó, enganador, trapaceiro, roubador da bênção do irmão Esaú, ele está na beira da morte, dizendo para o filho dele o que é a vida que vale a pena ser vivida. É na presença de Deus e com integridade. Ele reconhece no leito de morte que ele havia passado o irmão para trás. Ele reconhece para o filho antes de morrer: papai não viveu da maneira mais exemplar para vocês. Puxa, que lindo isso, um homem na beira da morte reconhecendo a vida de pecado que não compensa, o encontro com Deus é o que vale a pena, e a partir desse encontro uma vida de integridade. É isso. Morreu de morte morrida. Pastor Rubens, qual que é o ressignificado da vida? Já que esses são os conceitos de morte, qual que é o ressignificado da vida? Eu quero que você abra a sua Bíblia nesse momento. Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes 9. Enquanto você abre esse texto, eu repito que algumas das opiniões que eu estou colocando aqui hoje é uma visão bíblica e de vida existencial que eu tenho, não necessariamente toda a igreja ou todos os pastores. Eu sei que há aqueles que creem que quando você morre você já vai para o paraíso, já vai para o seio de Abraão. Eu não estou afim nem de ir para o paraíso nem para o seio de Abraão, estou afim de ficar por aqui, cumprir meu chamado, né? Não estou engolindo essa história ainda, a morte não está domada para mim. E eu quero encontrar um ressignificado de vida. Pastor, mas você não crê em vida após a morte? Irmãos, a minha questão não é vida após a morte. A minha questão é se há vida antes da morte. A minha questão não é se tem vida depois da morte. A minha questão é se tem vida antes.
Tem gente que está tão preocupada se tem vida após a morte, está esquecendo de viver aqui, antes da morte. Então como é que eu tenho que viver aqui? Ah, pastor, mas você crê o que depois? Ah, depois você vem no CTL que eu te explico. Qual é o significado da vida então, já que a morte está aí, de forma selvagem ou domada, ela está aí? Bom, diz assim o texto de Eclesiastes, capítulo 9, versículo de número 1 a 10. Acho que vou ler, em vez de ler na revista corrigida, vou ler a mensagem. A mensagem, capítulo 9, verso 1 até o 10. Gosto dessa versão. Eclesiastes pensou sobre o sentido da vida também, irmãos. Depois de refletir sobre tudo isso e ponderar longamente, cheguei à seguinte conclusão: os bons e os sábios, tudo o que fazem está nas mãos de Deus. Mas, se no dia a dia terão que lidar com amor ou com ódio, ninguém sabe dizer. Tudo pode acontecer. Pode cair debaixo da roda de um ônibus, pode cair um avião, tudo pode acontecer. Há o mesmo destino para todos, justos e injustos, bons e maus, feios e bonitos, gente de fé e descrente. É revoltante. E nada pode ser pior do que isso nesse mundo, que todos tenhamos o mesmo destino, pois por isso tanta gente se entrega para o mal. Por isso tem tanta gente que enlouquece por toda parte. A vida conduz à morte. Esta é a grande verdade. A vida aqui hoje à noite está levando todos nós em caravana para a morte. Verso 4 em diante. Há mais uma coisa que descobri: quem foi escolhido para a vida tem esperança. Pois como dizem, mais vale um Rubens vivo do que um Russell Shedd morto. Como dizem, mais vale um cão vivo do que um leão morto. Os vivos pelo menos sabem alguma coisa, mesmo que saibam apenas que vão morrer. Mas os mortos nada sabem e não aprendem coisa alguma. Se você está aprendendo algo hoje à noite aqui, é simplesmente você está vivo. Quando você morrer, acabou o aprendizado. Eles já se foram e ninguém se lembrará mais deles. Seus amores, seus conflitos, até seus sonhos há muito já não existem. Não há sinal deles nos negócios dessa terra. Pelo menos de terça para cá não se houve sinal de nenhum dos 71 mortos negociando nada. Diante disso, diz o verso 7 a 10, conselhos para a vida. Olha o que essa versão que eu uso aqui na frente diz. Diante disso, ressignifique a sua vida. Aproveite a vida, coma do bom e do melhor. Isso é viver, irmãos. Isso é viver. Aproveite a vida, coma do bom e do melhor. Aprenda a apreciar um bom vinho. Aleluia. Você está preocupado só com vida após a morte? Lembra que você está vivendo aqui antes da morte. Viva. Como faz isso? Coma, beba com alegria. Aprenda a apreciar um bom vinho. Sim, Deus tem prazer no seu prazer. A sua versão diz, pois Deus se agrada disso. Coma, beba um bom vinho, Deus se agrada. Não diz que Deus fica com raiva não, tá? Vista-se toda manhã como se fosse para uma festa. A tua Bíblia aí deve dizer, sejam alvas as tuas vestes. Não economize nas cores e nem nos detalhes, né? Vista-se bem. Coloque o óleo na sua cabeça, já eu explico. Aprecie a vida com a pessoa que você ama. O que quer viver, pastor Rubens? Travar relacionamentos estáveis. Estabilidade com relacionamento conjugal. Aprecie a vida com a tua família. Estabilidade no teu casamento, isso é viver, meu irmão. Ele continua dizendo, todos os dias dessa sua vida sem sentido, cada dia é um presente de Deus. É tudo que se pode receber pelo árduo trabalho de se manter vivo. Portanto, tire o máximo de cada dia. Agarre cada oportunidade com unhas e dentes e faça o melhor que você puder. E faça com prazer. É sua única chance. Pois, junto com os mortos, para onde você vai, com certeza, não há nada a fazer, nem haverá o que pensar. Pastor Rubens, qual que é o sentido da vida, Pastor Rubens?
Eu te falo, irmãos, eu acho que eu apaguei o cronômetro. Vou pegar a versão aqui. Zerei sem querer. É sério, irmãos, é sério. É sério mesmo. Oh, meu Deus. Irmãos, o que é a vida? O que é ressignificar a vida? Essa conversa de morte por meia hora, eu só tenho mais meia hora, né? Eu acho que mais 15, para ser sincero. O que é a vida? Qual é a razão de existir? O que vem depois da morte? Tem sentido a vida? Já que a morte chega assim sem pedir licença? Bom, Salomão, depois de analisar essas coisas, ele faz algumas considerações. Eu vou destacar com vocês alguns pontos. Ressignificar a vida. Como é que eu faço isso? Primeiro, saiba que ninguém conhece o futuro. Ele diz isso abertamente no versículo de número 1 do capítulo 9. O homem não conhece. Pontinho, pontinho, pontinho. Está nas mãos de Deus. Pontinho, pontinho, pontinho. Essas duas palavras, esses dois trechos estão no verso 1 aí. O homem não conhece o futuro, ele não sabe como será o amanhã, tudo está nas mãos de Deus. Então você quer viver com coerência aqui na vida? Primeira coisa, para de correr atrás de profeta para ficar recebendo revelação de como será o futuro. Isso é uma pessoa insana. Ah, pastor, mas as profecias da Bíblia mostram para a gente o futuro. Ei, a grande parte das profecias do Antigo Testamento não são futuristas. 95% das profecias da Bíblia não são acerca do futuro. Compre um livro chamado Todas as Profecias da Bíblia e você vai entender o que eu estou falando. Um livro dessa grossura, maravilhoso. As profecias da Bíblia, profecia, profene, falar em lugar de, são pessoas que falam em lugar de Deus. E nesse sentido, o que é que Deus fala? Deus exorta as pessoas a viverem uma vida íntegra, coerente na presença dEle. Deus não fica mandando profecia para dizer o seu amanhã, o seu futuro, o que Ele vai fazer. As profecias têm a parte futurística? Tem, mas profecia, meu santo, não é saber o futuro. Profecia é o que está rolando aqui e agora. Deus falando com sua igreja. Não é Deus revelando, ó, estou vendo uma porta aberta essa semana para você, meu irmão. Estou vendo uma porta, não é isso. Quer viver uma vida coerente? Primeiro, viva sabendo, ninguém conhece o futuro. Ele está? Segundo, ressignifique a sua vida pelo amor de Deus. Segundo lugar, viva aqui sabendo que a vida contém o elemento aleatório. Primeiro, ninguém conhece o futuro. E segundo, a vida contém elemento aleatório. Onde está isso no texto, pastor? No verso 2 diz: tudo acontece a todos. O mesmo que acontece com o justo acontece com o ímpio. Não tem essa de que só acontece com o ímpio. A vida contém elementos aleatórios. Acontece com um, acontece com o outro. Paciência. Acontece com o justo, acontece com o ímpio. Por que eu estou dizendo isso? Porque em 2001, quando teve aquele acidente de avião, teve um acidente em 2001, eu acho que alguns aqui não se lembram, mas quebrou uma janela do avião. Não sei se alguém se lembra desse acidente de 2001, quebrou a janela do avião, e essa janela do avião sugou para fora exatamente uma mulher que era uma missionária. Elemento aleatório. Quem te garante que se andar com Deus você não morre? Quem te garante que se andar com Deus não é a tua cabeça que está debaixo da roda? Quem te garante que porque você é justo, é íntegro, não é a tua cabeça que vai estar uma hora no asfalto? A Bíblia é assim, contém elementos aleatórios, não é linear, tudo certinho, tipo, ensina o teu caminho, o teu filho no caminho que deve andar, e quando ele envelhecer, não se desviará dele. Isto, em Provérbios, que é um livro sapiencial, um livro de sabedoria, era um provérbio comum da época. Na época, sim, quando você educava seu filho, geralmente, em geral, ele vivia no futuro de acordo com aquilo que ele aprendeu de você, integridade, de pai para filho. Isso foi muito forte nas culturas, mas é geral?
Se Deus estiver dizendo que se você ensinar a palavra para o teu filho, quando ele crescer, vai desviar, primeiro é propaganda enganosa. Se for isso que o texto está dizendo, ensina o teu filho no caminho que deve andar, que quando ele crescer, ele nunca vai se desviar. Se for essa a sua interpretação, eu te dou mais notícia, você entendeu errado. Os provérbios, em geral, eram sabedoria da época. Não é lei para todo mundo. A vida contém elementos aleatórios. Às vezes ensina um filho e ele desvia. Às vezes você nunca foi um cristão e o filho é uma pessoa boa. A vida é cheia de aleatoriedade. E o que acontece com um acontece com o outro. Ah, isso aconteceu com ele porque é justo. Ah, isso aconteceu com eles porque eram ímpios. Pelo amor de Deus, irmãos. Tudo que acontece com o ímpio, com o macumbeiro, acontece com um crente batista. E essa é a vida. Bem-vindo a ela para quem não entendeu ainda. Ou quem não se lembra do outro acidente onde um homem foi arremessado do avião. Um outro acidente nessa época, agora um homem foi arremessado do avião. Esse homem, diácono de uma igreja. É isso que o Eclesiastes está dizendo no verso 2. O que acontece a um, acontece a outro. O que acontece com o justo, acontece com o ímpio. O que acontece com o crente batista, acontece com o macumbeiro. Essa é a vida. Terceiro, quer viver com a cabeça um pouquinho mais no lugar? Primeiro, pare de buscar o futuro. Ele está na mão de Deus. Pare de querer mexer nisso. Segundo, não fique doido quando você perceber que o que acontece com o macumbeiro acontece com o crente batista. Fica desempregado um, fica desempregado outro. Tem câncer um, tem câncer o outro. A vida contém esse elemento aleatório, que pega um, Clodoaldo, pega os outros. Terceiro, o Eclesiastes diz que eu preciso entender e discernir que eu estou vivendo num ambiente de pecado e de maldade. Pecado e maldade é o que está no verso 3, diz assim: o coração dos homens é cheio de maldade. Viver nesse mundo sem querer saber o futuro, viver nesse mundo sabendo que ele contém elemento aleatório, acontece com um com o outro, vamos parar de jogar a culpa em Deus ou no diabo, ou no irmão. Ah, é porque você orou pouco, irmão. Sabe o que aconteceu isso? Você não está vindo no CTL. Nada a ver, quem vem no CTL também se lasca. Por quê? Porque o mundo está cheio de maldade. Ele diz aqui: o coração dos homens está cheio de maldade. Há desvaios no seu coração, na sua vida. Alguém lembra do índio Pataxó? Alguém lembra dos jovens de Brasília, que classe média alta, que botaram fogo a bel prazer no índio Pataxó? Que para quem acha que era um qualquer um, não era, tinha falado numa conferência indígena naquele dia. Mas o local para onde ele iria estava fechado e não tinha como entrar, e ele decidiu dormir na rua. Passou uns meninos maldosos, como diz o Eclesiastes: o coração dos homens está cheio de maldade. Por que a gente sofre? Porque na rua, uma hora dessa, tem muita gente cheia de maldade esperando a gente ir para lá. Ai, mas Deus não vai livrar, a vida contém elemento aleatório. Mas não dá para mim saber, pastor? Não, porque o futuro está na mão de Deus. Ah, pastor, sendo assim, então eu já vou orar para Deus me preparar e levar dormindo. Não. Quarta palavra que eu quero dar aqui. Mesmo que você não conheça o futuro, que a vida contenha elementos aleatórios, mesmo que o coração dos homens seja cheio de maldade, eu preciso dizer para você, em quarto lugar, assim mesmo, a vida é um presente de Deus, irmãos. Posso ouvir um amém melhor? A vida é um presente de Deus. Eu sei que eu não conheço o meu futuro, eu sei que o que acontece com o camarada pode acontecer comigo. Eu sei que o mundo está cheio de maldade, mas ainda assim eu quero viver. Eu quero viver porque a vida é um presente de Deus. O verso 4 diz: ora, para aquele que está entre os vivos há esperança, porque melhor é um cão vivo do que um leão morto. Irmãos, a vida está difícil, tem maldade, eu não sei o que me aguarda amanhã, eu não sei o que me aguarda nos próximos
rolês de moto, eu não sei o que me aguarda quando eu pegar um avião para a África, eu não sei o que me aguarda quando eu pegar o metrô, quando eu pegar um ônibus, eu não sei o que me aguarda, eu não conheço o futuro, eu sei que tem maldade lá, mas é melhor estar vivo do que estar morto. Celebre a sua vida hoje à noite. Isso é um presente de Deus. Dr. Chet não pode mais adorar a Deus. Você pode. Aleluia, glória a Deus. Nenhum dos meninos da Chapecoense tem a chance de ouvir o que você está ouvindo hoje à noite. Nenhum deles. Nenhum dos 71 consegue ouvir o que você está ouvindo agora. Então aproveite. A vida é um presente de Deus. E apesar das incertezas, eu quero viver. Então, guarde esses conselhos aí. Não acabou não, tá? Não acabou não. Quinto, celebre a vida como um presente de Deus. Celebre a vida como um presente de Deus. O que eu estou dizendo? 1, 2, 3. Celebre a vida como um presente de Deus. Celebre a vida como um presente de Deus. Isso está no verso 7. Ele diz: come com alegria, bebe com bom coração teu vinho, Deus se agrada. Eu quero hoje voltar para casa, eu quero é comer. Quero voltar para casa hoje e, se der, vai na pizza mesmo, viu? Eu quero, e faz tempo que eu não tomo um vinho, viu, Zé? Eu sei que na sua casa tem. Não tem? Eu sei que tem. O que diz aqui? Ai, pastor, pastor, já se viu uma coisa dessa no púlpito de uma igreja e nunca mais vão me convidar para pregar, já que estão gravando. Problema de vocês, não sabem que estão perdendo. Mas vamos lá. Celebre a vida como um presente de Deus. Come com a alegria, diz o texto. Come com alegria. Bebe com, porque Deus se agrada. Tem gente que acha que Deus tem mau gosto, que quando você está comendo gostoso, que quando você está bebendo gostoso, que quando você está ali com alegria, Deus está olhando para você de braço. Que coisa feia. Todo alecrim, meu servo, todo comendo desse jeito, Maurício. Maurício, eis que Deus te fala, Maurício. Você em casa hoje, comendo aquela lasanha, vocês naquele almoço, que coisa feia. Eu sou o Senhor, não me agrado de ver você com a sua família tudo feliz em volta da mesa. Tem gente que prega um Deus assim, Deus capeta. Esse Deus aqui não, ele diz: come, bebe com alegria, porque Deus se agrada, se agrada, se agrada. Deus se agrada. Ele diz aqui: não só celebre a vida, coma, beba, mas ele diz, em sexto lugar, procure viver em paz com as pessoas. Aqui está dizendo: sejam alvas as tuas sobre a tua cabeça. Não tem nada a ver com santidade, nem tem a ver com unção do Espírito Santo. Óleo na cabeça, o óleo servia para passar na barba, o gel que você passava nos cabelos. No calor, o gel ajudava a refrescar a sua cabeça quando você passava. A cabeça ficava fresca, né? Assim era usado o óleo no passado. O óleo que desce sobre a barba de Arão. Passava-se isso para refrescar, para unificar os pelos, para ajudar. Era gostoso, um calor danado, se derramar óleo na cabeça, gente, dava um frescor. Sabe o que ele está dizendo? Andar com a sua cabeça fresca. Não ande todo rasgado, todo levado às brecas. Se vista bem, que sejam alvas, a roupa esteja limpa, pode ser roupa velha, mas tem que estar limpinha, não anda feito mulambeiro. Ande com a cabeça fresca, ande em paz. Que coisa mais gostosa que é quando você vai deitar na cama de noite, você sabe que você pode dormir em paz, que você viveu um dia com integridade na presença de Deus. Você viveu um dia com integridade na presença dos seus filhos, da sua mulher, você foi íntegro. Que coisa gostosa, vive em paz. Penúltimo, trave relacionamentos estáveis. Aqui ó, casados e casadas. Ele diz no verso 9: goza a vida com a mulher que amas. Todos, gostei de todos. Todos os dias da tua vida. Gostei das palavras: goza a vida com a mulher que amas
todos os dias, todos os dias da tua vida debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque essa é a tua porção nessa vida, no teu trabalho que tu tens debaixo do sol. Travar relacionamentos estáveis, pastor Maurício, a gente ter, sabe, um relacionamento legal com a esposa. Agora há pouco a Beth passou aqui, toda florida, né, Beth? A Beth, ela tá com a roupa toda florida, cheirosa também, né? Quando ela passou ali, o cheiro pegou, viu? E o pastor fez já um elogio para a santa dele na hora que ela saiu daqui, né? Não lembro como é que ele falou, parece uma rosa, uma flor, toda... É disso que... Ó, meu relógio está dizendo que é hora de parar mesmo, mas por que disparou? Alguém está ligando para mim? Não é o relógio não, tá bom, estou entendendo a revelação, amado. Recado por WhatsApp, dentro da igreja não esperava. Amado, ainda vai descer. Deu um calor? Olha, irmãos, eu sinto que Deus começou a falar mais forte. Trave relacionamentos estáveis. Viva bem com a sua mulher. Ei, o que quer viver? Não tenha pressa de saber o futuro. Fica tranquilo. Acontece com um, acontece com o outro. Infelizmente tem gente maldosa lá fora, mas ainda vale a pena estar vivo. Celebre a vida como dom de Deus. Coma, beba com alegria. Deus se agrada disso. Trave relacionamentos estáveis. Viva bem com a sua mulher. Eu tenho falado ultimamente nas aulas aqui que o projeto de Deus de fato é projeto família. Isso não é só nome da placa da igreja não. O projeto de Deus é família, sempre tem essa história, a tua família, a tua casa. E agora aqui, vai, goza a tua vida com a tua mulher. E por último, transforma aquilo que você faz na sua maior vocação. Transforme aquilo que você faz na sua maior vocação. Verso 10, que era do 1 ao 10, lembra? Acabou mesmo. Diz assim: tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Por isso eu tinha que pregar o sermão inteiro. Tudo que vier à sua mão para fazer, faz inteiro, conforme as tuas forças. Por quê? Porque na sepultura para onde tu vais, irmãos, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Tudo que tiver à mão para fazer, faça. É verdade, eu gosto muito de pregar, viu, irmãos? Pregar e dar aula. E eu quero fazer tudo que Deus me der para fazer, o máximo de chances que eu tiver, eu vou aproveitar. Porque eu estou rumando para a sepultura. Eu tenho essa consciência, eu estou indo para a sepultura. E o dia que eu chegar lá, eu queria muito que fosse de morte domada. Que eu andei pela vida, que eu amei a minha mulher, que eu comi e bebi com alegria, que eu fui dormir com a cabeça fresca, e que tudo que Deus me deu para fazer aqui eu fiz. Convidou para pregar, prego. Convidou para dar uma aula domingo de manhã. Eu gosto de andar de moto domingo de manhã, mas eu vou. Fui domingo passado, fui hoje, vou semana que vem de novo. 3 horas de aula, tem 3 horas e meia. Porque vai chegar um dia, e pode ser que aconteça aqui, não sei. Eu não sei o futuro, ele está na mão de Deus. Pode ser um dia que você vai pensar assim: puxa vida, a gente queria tanto ter um pastor para pregar mais uma vez para a gente. Como a gente gostaria de rir mais algumas vezes com aquele pastor. Eu não sei. Eu sei que quando chegar o meu dia, a minha hora, não estou com medo da morte, mas tem que ser sincero. Gostaria muito que você me amasse o suficiente para ir no meu lugar. Pega a senha e vai no meu lugar. Porque eu tenho muito de Deus para fazer ainda. Eu tenho muito de Deus para fazer. Essa era a palavra hoje à noite. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, amém.